Olá, seguindo com o nosso website aqui em Angular, né? Então, no último vídeo a gente já deixou bem adiantado aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Vamos criar uma pasta e o arquivo de serviços, né? Onde é que a gente vai manter nossas ordens dos pedidos, detalhe e tudo mais, né? Isso. Então, aqui na nossa app, vamos aqui new file, ou seja, vamos criar uma folder primeiro, né? Então, folder podemos colocar de serviços, né? Então, por assim, ó, services. Vamos dar um enter. Vou vir aqui ainda nela, tá, pessoal? Como eu ensinei nos vídeos anteriores, copy o path, né? Vem aqui no nosso terminal. Eu vou pedir um outro aqui, clica no mais e estamos aqui, né, dentro da nossa pasta, não é isso? Só que eu preciso dar um CD, ou seja, pode ser aqui mesmo, porque como a gente vai dar um Ctrl V, ele já entra no caminho lá, não é isso? Ok, beleza, até aí. Vamos dar um Enter aí para ele poder entrar, né? Então observe lá que ele vai entrar. Opa, deu um erro de... Ele tá dando um erro. Ah, tá. Vamos aqui retroceder. Eu vou entrar manualmente. Vamos dar um CD e vamos entrar dentro dos nossos services, né? Que a gente criou lá em cima. Ok, entramos aí. Vamos fazer manual NG, não é isso? Para a gente criar o nosso arquivo. GS e vamos colocar order, por exemplo, details ou details é melhor. Então, não vai de um jeito, vai de outro, né? Então aí agora já criou bacana. Observe aqui que temos o nosso arquivo aqui, certo? Ok, beleza. Bom, pessoal, aqui no nosso detalhes, tá? Observe aqui, ó, order details, né? Service TypeScript, eu já adiantei aqui porque é simplesmente criar aqui uma classe, tá? O construtor e uma lista aqui, então vem os ID, tá? Vem o nome do prato, vem o detalhe, vem o preço e a imagem. Então eu não gravei isso aí porque leva muito tempo aí para a gente poder pesquisar algumas imagens na internet, nomes e tudo mais. Então ficou basicamente desta forma aqui. Eu criei 6 aqui, tá? Então faça desta forma, simplesmente o ID, o nome do prato, o detalhe, o preço e a imagem, tá? Então ficou desta forma aí. Vamos chamar lá na nossa página, né, na nossa home, o nosso componente. Então, vou dar um Ctrl o C aqui e vamos em cá então. Então, cá na nossa home, a gente tem aqui a nossa home, né? Observe aqui, temos todos os arquivos aqui que já foi criado em vídeos anteriores, não é isso? Ok, beleza, então até aí. Observe aqui que a gente tem aqui o nosso componente, não é isso? Tudo bacana aqui. Temos os nossos arquivos, home. Ok. No nosso construtor, então vamos passar aqui. Primeiro eu preciso dizer que vai ser um private, né? Opa, private service pode ser desta. Opa, vamos pôr aqui, bacana. Service desta forma aí, 2 pontos e passamos aqui. Eu vou dar um Ctrl V aqui, que é a nossa função, não é isso? Só que é o seguinte, a gente precisa fazer o import, né? Então vamos fazer isso aí. Então simplesmente aqui, se eu digitar aqui, então por exemplo, order, né? Lá ele já puxou ali, ó, order detail service. Se eu clicar aqui, então ele já faz o import todinho aqui pra gente, importando, né? Entra lá dentro das nossas pastas e alcança lá o nosso arquivo. Ok, beleza, então já temos aí, bacana. O que a gente precisa fazer é o seguinte: eu preciso criar uma variável para poder atribuir aquela lista que a gente acabou de fazer, para ele poder carregar quando a gente fazer a requisição de tal ID, né? De tal produto, tal ordem que a gente buscar, né?
Ok, beleza. Então, desta forma aí, eu posso criar qualquer variável. Como é comida, eu vou colocar assim food e data de dados, tá? Vai ser igual n. N, quando eu digo n, é qualquer coisa, tá? Então, ponto e vírgula aí. Agora eu preciso dizer que quando iniciar, ele vai simplesmente ir lá. Então, diz o que? Ponto. Qual é a variável que a gente colocou? Full data, não é isso? Vai ser igual a diz o que? O nosso serviço, né? Então, ponto service, não é isto? Ponto que? Food data, não é isso? Que é o dados que a gente queira, mas qual é este? Full details, não é isso? Ponto e vírgula aí. Observe que a gente está tendo o erro, por quê? Porque isso daqui também é aqui dentro, tá? Então, bacana aí, perfeito. A gente importou, ok, bacana. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Então a gente já criou uma variável, já atribuímos ela e já estamos acessando, ok, beleza. Agora o que falta a gente fazer é só fazer o render desses dados lá no na nossa página principal, né? Que no caso está sendo a home, né? Então se eu voltar aqui na minha home, né, components HTML, a gente pode fazer isso aí, né? Então logo abaixo aqui, depois que fecha, a gente tem lá, né, o nosso preencher detalhes, tudo lá bacana. Podemos fazer tudo isso aí aqui. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa trazer de lá, o mais importante é a imagem, né, o nome e o preço, e também os detalhes no caso, se quiser. Vamos aqui, vamos fazer aqui. Então vamos criar aqui uma container. Esta container, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode pôr aqui também, então essa container, vamos aqui acrescentar mais alguma coisa já de uma vez. A gente pode colocar uma margem no topo de 4 e também uma margem embaixo, né, no bottom de 4 também. Creio que vai ficar legal. Ok, beleza, então a gente já não precisa preocupar mais com ela aí. A gente pode colocar uma row também, né? Então vamos pôr aqui uma row. Dentro dessa row aí vamos colocar uma ponto call. Esta ponto call a gente pode colocar laje, né? Então LG, podemos colocar o que? Umas 3 por aí afora. Ok, sem problema algum. Vamos buscar a nossa imagem, né? Então em MSG, né, o source code dela vai buscar o que? A imagem, não é isso? Então passamos aqui o caminho da nossa imagem. A gente tem que criar isso aqui também, fd. A gente colocou food o que? Image, não é, pessoal? Observe isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui nos detalhes, ó. Food name, food details, food price, food image. Então ele vai vir aqui buscar esta nossa imagem, ok? Então tá tranquilo aí. Este auth aqui que eu não vou precisar, pode deixar desta forma aqui, certo? Simplesmente assim já traz a nossa imagem e vou fechar aqui desta forma aí, ok? Então a gente precisa da imagem, já tá aí, né? A gente precisa também de que a gente pode colocar, só que isso aqui seria bom colocar dentro de uma div para a gente poder trabalhar o CSS melhor. Eu vou fazer assim, já vou criar essa div, que aí a gente fica livre dela, né? Então essa div, vou colocar aqui ponto assim, por exemplo, o nome dela pode ser box mesmo, desta forma. Ok, então vamos colocar aqui. Agora a gente precisa trazer o preço, é muito bacana. O nome também é muito bacana. Eu vou colocar um H1. Este H1 vai fazer o display do nome, né? Então fd. A gente colocou food name, não é isso? Então já vai trazer na mesma sequência. A gente precisa
de que pode ser um... Não, aqui seria legal um parágrafo, né? Porque a gente já tem um H1, então vamos modificar para parágrafo. E este parágrafo vai trazer o nosso preço, né? Então, ponto food, a gente colocou price, isso aí, ok, bacana. Já temos aí. Agora é o seguinte, a gente precisa fazer um for, né? Então, podemos colocar aqui, eu vou fazer assim, então, ng, não é isto, for, vai ser igual que, entre aspas, né? Vamos dizer que let o que? fd, que a gente já até colocou embaixo, né? Isto, off o que? Os dados que a gente criou lá, né? Então é food que a gente colocou, food o que? Data, né? Lembra lá, né, pessoal? Então, bacana. Isso aí já resolve. Com certeza isso aí ficou bacana já, né, pessoal? Então, criamos aqui o simples mesmo aqui. Vamos trabalhar o CSS e depois a gente já vai lá e verifica se ficou legal, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente colocou, né, food box. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir aqui o que, por exemplo, o padding, né? Vamos colocar um padding para ele poder comportar. Lá eu vou colocar de 10 pixels, por exemplo, por 5 pixels. Vamos verificar se vai ficar bom. Ok, agora a gente precisa trabalhar a imagem, né? Então, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V e simplesmente colocamos aqui, né? Acrescentamos o IMG. Ok. Na imagem, a gente já pode pedir alguma coisa aqui. Por exemplo, a largura. Então, width, vamos colocar, por exemplo, 100%. Mais o que? O height, vamos colocar 250 pixels. Deve ficar bacana, né? O que mais que a gente pode colocar? Object, né? Vamos colocar um object fitted. Eu vou colocar cover. Mas o que a gente pode colocar? Borda para ficar legal. Então, borda radius. Vamos colocar 5 pixels. Que mais? Temos o H1, né? Então vamos fazer o tag dele aqui, H1. E o nosso H1, vamos fazer o seguinte também. Vamos colocar aqui, por exemplo, um font size de 18 pixels. Vamos colocar também o que? Um margin. Vamos colocar um margin no topo, né? Pode ser, para ficar legal. De 20 pixels mais ou menos. Vamos verificar se isso aí já tá aqui. Vamos ver. Aí, tá bacana. Só que é o seguinte. Como aqui a gente poderia acrescentar mais coisa aqui, né? Mas só que eu não vou fazer. Eu vou lá e vou tirar uma e vou deixar só isto aqui, né? Então, vou vir aqui só para ficar tudo certo aqui, né? Então vou vir aqui no meus, tá aqui, cadê? No nossos serviços e vou tirar mais um aqui, vou deixar só 4, só para ficar lá na página correta, tá, pessoal? Então, se eu retroceder aqui, então ficou só essas 4 imagens aqui. Ok, beleza, se quiser colocar mais, fique à vontade. Bom, creio que é isso aí. Seria bom colocar um botãozinho aqui também para a gente poder... Vamos fazer o seguinte, vamos... Deixa eu fechar aqui, que aqui a gente não já vai mexer. A gente pode fazer o seguinte, colocar um título também, né? Como a gente fez aqui em cima. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar isso aqui, pode ser esse H1, vou fazer desta forma. Vamos vir aqui, logo abaixo aqui, né? Pode ser que depois da nossa div aqui. Então, center mesmo, vamos colocar aqui, por exemplo, cliente, né?
desta forma, vamos verificar lá. Então, se a gente vir aqui e... Ah lá, já tá aí, ó. Clientes, poderia ser assim, comidas favoritas, né? Ou cardápio favorito. Em vez de ser cliente, vamos colocar assim, pode ser comidas, qualquer coisa. Vamos retornar e tá aí. O que eu poderia fazer aqui também é colocar mais imagens, porque depois a gente vai precisar de fazer alguns testes, né? A gente tem mais imagens. Então, o que eu vou fazer? Se eu retroceder aqui, vim aqui, ou seja, aqui no nosso serviços, e vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar um Ctrl Z aqui e trazer aquela outra imagem, né? Então, a gente tem ela aqui, ok. Eu vou copiar outra aqui e vou abaixo, então, vírgula, abaixo, e eu vou dar um Ctrl V aqui, vou criar outro. Então, este é o 5, este vai ser o 6 por aí afora. Então, vou colocar, vou deixar a mesma coisa, mas, porém, vai ser a mesma imagem, né? Só o ID e blá, blá, blá. Ok, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar, né, uma variável e fazer uma manipulação aqui para ele mostrar o tanto que a gente quer na nossa home, né? Então, para isso aí, muito simples, já é bom que fica este passo aqui também para você aprender. Então, a gente cria aqui, né, depois do nosso data aqui, então a gente especifica ponto e vírgula, criamos aqui uma index, dizemos que a nossa index é a de index, por exemplo, e agora a gente faz uma manipulação aqui. Se tiver mais do que o tanto que a gente quer ou menor, que ele faz o display só daquela quantidade, né? Então, façamos o seguinte, desta forma. Por exemplo, aqui, então, eu digo aqui, né? Podemos fazer um if, né? Então, ng, não é isto? E if o que? Eis a questão. Abrimos parênteses, aspas, se i da nossa index for menor que 3, então estou dizendo assim, se i for menor que 3, e se eu não fazer essa verificação, vou tirar aqui e retornamos aqui. Então a gente tem aqui, ó, todos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 3, né, 6 imagens. Então já tá aí, ó, temos as nossas imagens aí. Se eu retornar lá e colocar a minha verificação, né, então Ctrl Z, então ele vai fazer essa contagem para a gente. Ele vai trazer o que está lá no nosso index que a gente especificou lá no início do curso aí, né, do projeto. A gente falou sobre isso aí quando a gente estava fazendo aqui as nossas sessões aqui, né, do rodapé, tudo aqui. Ok, beleza. Então, basicamente é isso aí. Para ficar mais bacana ainda, a gente pode fazer aqui também, colocar o símbolo da moeda, né, que a brasileira, né, então pode dar um espaço, né, pôr um pipe e colocar aqui o currency pode ser 2 pontos entre aspas simples, colocamos o símbolo, né, no Brasil é BRL, não é isto? Se eu não me engano é isto, não é? Ok, olha lá, já temos ali, perfeito. Ok, bacana. Podemos vir no nosso CSS também, não é isso? E aqui colocar um fonte, vamos colocar aqui um fonte weight. Vamos colocar o que? Um bold. Ok, também vai ficar bacana. Aí já é mais enfeite, né, pessoal? Ok, bacana, perfeito aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um link aqui também, né? Um botão. Como a gente tem mais página lá, né? Tipo uma paginação, a gente pode mostrar mais opções ali, né? Por isso que eu coloquei mais alguns outros, mais 2 lá, né? Só para a gente fazer esse teste aí. Então fica legal, né? Então aqui vamos colocar uma âncora. Esta âncora, a referência dela, eu não vou precisar disso. Eu já vou jogar direto para o router. A gente vai jogar lá para o menu, né? Então, o link podemos jogar
pro menu, que fica bacana, né? Então, quando clica, joga para lá. Ok. Então, aqui a gente pode colocar assim, mas pode ser desta forma. Coloca o sinal de mais, né? Pode dar espaço ali, desta forma. E coloca opções, né? Desta forma aí, ok. Podemos vir aqui, conferir, então tem lá ó, mais opções, então a gente quer ver mais opções, então uma aqui. Vamos colocar uma classe aqui para a gente poder, então vai ser, pode ser assim ó, mais opções, né, coisa qualquer, Ctrl C, só para a gente configurar aqui o CSS, né, então vamos fazer o seguinte, para ele, Ctrl V, primeiro vamos colocar um text decoration. Vamos colocar none. Ok. Ok. Vamos colocar um background. Pode ser color mesmo, né? Vamos colocar o que? Black ou green. Vamos colocar green para ficar bacana. Então green aí para ele. Podemos colocar a cor do texto. Então vamos colocar se é green. Creio que o white vai combinar, né? Que mais? Padding. Vamos colocar um padding de 10 pixels por 10 pixels também. Border traço radius. Vamos colocar o que? 5 pixels. Que mais que a gente pode colocar? Trabalhar fonte size, vamos colocar o que? 18 pixels, ok, vamos verificar. Então se a gente vir aqui, tá ali, mais opções, jogou para lá, né? Ok, beleza. Então, como a gente também tem as nossas, o nosso ícone, né? O nosso arrow, a gente pode colocar ele aqui, né? Igual a gente fez ali, olha lá, ó. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele, já que a gente tem. Então, se a gente vir aqui, a gente tem uma classe aqui, ó, esta daqui, né? Podemos pegar ela, ó, toma aqui, Ctrl o C, Ctrl V, verifico e tenho lá o meu ícone ali. Ok, beleza, bacana. Então, o que a gente pode fazer é o nosso menu também, né? Como a gente linkou ali, a gente vai pegar o nosso menu e vamos pegar estes produtos também. Ok, então no nosso menu, aqui no nosso menu, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente colocou, né, o nosso order, né, isto details aqui, ó. Ele faz o import, eu vou dar um Ctrl X para tirar aqui, porque ele põe ali, ok. Então vai ser a mesma coisa, né, que a gente fez anterior, não é isso? Então private o que? Service Ctrl V. Na mesma sequência criamos a nossa mesma variável, né, que vai ser n e vírgula, só melhorando ela aqui, ok? E aí simplesmente digamos this ponto, a nossa variável vai ser igual this o que? Ponto service, não é isto? Ponto food, né? Details, ponto e vírgula, ok? Eu poderia ter copiado aqui, né, no nosso HTML, mas eu vou fazer isso aí, né? Então, Ctrl o C, que vai ser quase a mesma coisa. Vamos vir aqui no nosso menu, ok, Ctrl o V. Então, aqui a gente pode fazer poucas mudanças. Aqui, como eu quero ela maiorzinha, então vou colocar 5 aqui, certo? Texto, esse texto aqui não precisa, né? Mas eu vou deixar aqui por enquanto, depois a gente tira. De repente a gente muda aqui, faz alguma coisa no decorrer do projeto. Já tá aí já. Este aqui não vou precisar, mas sim aqui eu vou colocar maior, vou pôr 4 também. A verificação a gente não precisa, né?
porque ali eu quero que mostre tudo. Então eu posso tirar esta verificação aqui, tirar tudo e deixar aqui desta forma. A gente precisa também do coisa, né, do detalhe agora, porque quando a gente puxar lá, que jogar para o nosso menu, vai trazer os nossos detalhes, né? Então a gente colocou details. Vamos deixar desta forma. Isto aqui não precisa, né? Ok. Aqui o preço pode deixar desta forma. Este botão aqui também, a gente não vai precisar dele. Em vez de jogar para o menu, a gente vai colocar aqui fazer o pedido, né? E já joga lá para a página de pedido. Mas por enquanto vamos deixar desta forma, né? Então, se eu vim aqui, né? Temos aqui o nosso opção, né? Jogou lá para o nosso menu, né? Isso. Só que tá tudo bagunçado por causa do CSS, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos pegar também o CSS, porque a gente copiou, então a gente tem as classes das nossas dívidas, os parágrafos aqui, tudo já aqui, né? Então, eu posso fazer desta forma, pegar aqui, ó, isto aqui não precisa, né? Então, contra o C, vamos vir aqui no CSS e contra o V. Vamos verificar. Aí ficou bem melhor, né? Ok, bacana. Eu coloquei aqui umas descrição bem pequena, né? Se quiser colocar maior, fica à vontade, tá, pessoal? Ok, perfeito aí, sem mistério, né? Ok, bom, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou deixar só isso aqui para a gente verificar bacana lá, né? Então, vou deixar desta forma, ok. Então, aqui a gente vai simplesmente colocar o que? Eu vou colocar assim, fazer, né? Pedido desta forma, ok. Então, se retornar cá, vamos aqui. Ele não mostrou ali porque eu queria que aqui fazer pedido aqui. Bom, tinha que vir em cada coisa, né? Mas por que que não veio? Vamos verificar aqui que se eu recortar aqui contra o X e fazer o seguinte, vim aqui dentro e jogar dentro, porque eu quero em todas, verificamos, fazer pedido e ok aí, ok, agora sim, bacana. Depois para trabalhar até um CSS, né, para ficar vermelho ou de outra cor aqui, ok, bom, para melhorar mais ainda, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma classe então para a gente poder, eu vou colocar assim, botão, então eu vou colocar assim, ó, btn underscore pedido, né? E vamos trabalhar aqui, a gente poderia colocar um ícone nele, tá? Vamos colocar de uma vez. Tem o ícone, né? A gente está usando lá o ícone, né? Então eu vou colocar aqui, a gente simplesmente abre a nossa tag, né? Então, e agora? Se eu não me engano, tem um que é o seguinte. A classe dele é class, que é o seguinte, é o BI traço bag, que é sacola, traço fio, se eu não me engano, coisa assim. Vamos verificar. Ah lá, já tá lá, isso mesmo, perfeito. Ok, então vamos trabalhar o nosso CSS para ele. Então, vou dar um Ctrl C, vamos aqui. E vamos fazer o seguinte, ponto Ctrl V, para ele a gente pode colocar algumas coisas. Color, a gente pode colocar, vamos colocar um orange e vamos fazer o seguinte, vamos pôr o mouse aqui, vamos pegar esta cor aí, creio que fica bom, né?
E o background, como ali ficou, background color, vamos pôr o quê? Que combina com aquela cor ali, azul? Não, né? Vamos colocar aqui blue e vamos manipular aqui uma cor. Depois a gente verifica isso aí também. Ok, podemos colocar de 10 pixels por 10 pixels. Podemos também colocar um text decoration, né, de none para ele não ficar com aquela risca, né, de link. Fonte size, traço size, 16 vai ficar bom. Border traço radius, vamos colocar o que? 5 pixels, por exemplo, e o cursor pointer, né? Vamos colocar ele então pointer, ok, para ele poder dar a mãozinha, né? Vamos verificar. Então, ficou bacana, não ficou? Fazer o pedido, clique e vai, né? Ok, bom. Não sei, né, pessoal? Aí, conforme queira, vou deixar desta forma. Ok, retornando. Já que temos tudo aí, vamos fazer o seguinte. Já podemos criar nossa página single page, né? Então, cá nas nossas pages, observe aqui que a gente tem as nossas pages, né? Vamos aqui, copiar o path e vamos vir aqui. Eu vou pedir outra aqui. Ok. A gente tem que navegar até lá nas pages, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um CD. Vou ver aqui se vai funcionar desta forma. Ctrl V. Vamos ver se ele vai cair lá dentro. Web Source aí, bacana. Ok. Vamos dar aqui um NG, G, né? C podemos colocar. E colocamos menu, já que é a página, né? Single page. Vamos fazer desta forma aí, menu page. Tá bom, aí vamos dar um enter. Ele vai criar lá para a gente, assim como a gente está fazendo para todos, né? Se observar, vim aqui dentro de page, ó, temos aqui menu page e aqui os nossos arquivos. Ok, beleza. Então, vamos incluir ela já direto aqui no nosso app. Então, vou fazer assim, ó, contra o C, vou vir aqui contra o V. Então, vai ser o path, vai ser o quê? No caso aqui, a gente precisa passar o ID, né, pessoal? Então, eu coloquei, qual que eu peguei? Essa daqui mesmo, né? Então, não vai ser contato, né? Contact, que é o contato, e sim a gente criou menu, né? Então, aqui a gente precisa ir pelo ID, .id, ok. Vai ser componente mesmo. Neste caso aqui, a gente vai trazer o nosso menu, né? A gente colocou menu, observe que ó, menu page component, é este mesmo. Observe que ele importou aqui em cima para a gente. Ok, muito bacana aí. Então, menu page component, ok, isso aí. Vamos seguir, vamos retornar para cá. Então, temos o nosso menu page aqui. Cá no nosso menu agora, a gente precisa chamar este link, né, que a gente acabou de criar. Então, nosso menu. Então, quando a gente chama, né, observe que aqui a gente tem, a gente está passando nossos dados. Então, aqui, quando a gente clica no fazer o pedido, ele vai ter que levar a gente lá para este coisa que a gente criou, né, essa rota. Então, podemos fazer desta forma, router, né, desta forma aí, link, que vai linkar o que? Então, vamos ter que entrar, né, vai ser igual o que? Colchetes novamente, aspas simples, barra para entrar, lá a gente tem menu, não é isto? Sai, ou seja, aspas simples novamente, dessa forma aí, vírgula, passamos a nossa variável lá do nosso for, que é fd,
ponto ID, que ele vai pelo ID e faça a pesquisa para a gente, né? Ou seja, ele assim que eu clicar naquele produto ali, naquele pedido que eu quero fazer, ele vai lá no for, vai verificar, vai carregar o for, né, com o ID que a gente está ali fazendo o request e vai chamar a nossa single page, não é isso? Então, basicamente, é isso aí. Vamos verificar se isto vai funcionar. Se eu retornar aqui, vou dar um refresh só para certificar. Eu quero este aí, olha lá, ele jogou lá o menu page, it's working, certo? Ok, perfeito então. Já, vamos fechar aqui, já cá no nosso menu, né, no nosso componente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, que é a nossa single page, né? A gente tem que criar o nosso método get id, né? Porque a gente tem que ir lá buscar aquele id e tudo mais. Então vou colocar aqui o nosso active, deixa eu ver se ele vai pegar. Isto mesmo, active route, route isso aí mesmo. Então activity, né? Wrote isto, wrote, ok, bacana aí. Vamos fazer o seguinte, é quase o mesmo processo daquela hora, né? Então, nosso construtor aqui, vamos fazer o seguinte. É um caso a pensar, por quê? Porque eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que buscar o ID que está vindo pelo parâmetro, né? Então a gente tem que criar. Então aqui no nosso construtor, vamos lá, vamos aqui. Então a gente precisa do private, né? Do private parâmetros, não é isso? Então vai ser dois pontos. Vamos chamar o nosso activity, né? Wrote, isso aí mesmo, bacana até aí. Agora a gente precisa criar nossa variável, né? A nossa variável, como é pega, eu vou colocar assim, ó, get menu, não é isto? ID, já que se trata disso aí, fica melhor para gravar. Ok, passamos aqui, ou seja, né? Vamos pôr aqui como N também, dois pontos, isto. Agora, eis a questão. A gente precisa fazer uma verificação também, né? Então, para isso aí, vamos fazer desta forma. This, não é isso? Ponto que? O que a gente colocou, né, pessoal? Get menu, não é isso? ID vai ser igual a this, ponto que? Parâmetro, que a gente vai pelo parâmetro, ponto, snapshot, ponto, parâmetro, map, ok, ponto, get, ele vai mapear e eu quero que ele me pegue o que? O ID, né, que vai ser passado pelo parâmetro, ok, desta forma aí já funciona. Eis a questão agora. Precisamos verificar, né? If o que? This o que? Ponto, get, menu, se ele existir, vamos fazer o seguinte. A cabeça dói, porque como a gente vai pelo ID, eu estou fazendo uma verificação aqui no ID, né? Mas eu também preciso fazer uma verificação se esse produto, né, existe lá também no nosso banco de dados. Que no caso a gente está usando aquela lista lá que a gente criou neste vídeo, mas logo lá no início, né? Isso. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, pode ser menu data também, que é dados, né? Vamos colocar N também, ok, ponto e vírgula. Vamos também precisar de acessar estes dados, né? Então a gente colocou, o que a gente colocou? Que eu não me lembro, eu acho que a gente colocou order details, isso aí. Ok, então contra o X, vou vir abaixo, vou passar ele aqui também, então vírgula, pegamos aqui o nosso private o que, né, pessoal? Lembra disso aqui, né? O nosso service, então pode ser desta forma, dois pontos, contra o V, já acessamos, ok, bom. Então, quando eu acessar o ID, ele tem que ir lá, né? Então, vamos chamar this.service, não é isto?
ponto food, que é o nome que a gente criou, food details, não é isto? Ponto filter, ele tem que ir lá e filtrar o valor que a gente tá passando, né? Então value vai receber o que? Criamos aqui um arrow, apontamos, né, para ele e façamos OK. A gente tem que buscar ele pelo ID, né? Então, esta verificação é muito valiosa. If o que? Se o valor do meu ID, né? Então, ponto ID for igual a o que eu estou enviando, né? Pegando, então, this.get, a gente colocou lá o que? Menu ID, então se for igual, que faça algo, se não for, que dá bode, né? Então, podemos também minimizar isso aqui, porque em vez de eu fazer essa comparação aqui, eu posso fazer simplesmente o retorno. Por quê? Porque eu já estou fazendo a verificação aqui, se tiver o ID, que já pegue ele para a gente, né? Então, a gente pode minimizar isso aqui para ficar melhor ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir só para retornar, né? Então, return o que? O ID, se for igual, isto mesmo, diz, ok, perfeito, ponto e vírgula aqui, não precisa nada mais. E aqui sai isto aqui, só este, epa, sai aqui. E agora é o seguinte, então, em vez de eu fazer desta forma aqui, como eu já tenho o meu ID, então posso pegar direto da minha variável this.que. A gente colocou menu data, não é isto? Seja igual o que eu estou mandando aqui. Ok, perfeito. Tá bom aí. Então, creio que é isso aí. Vamos fazer o seguinte. A gente pode vir aqui, né, e copiar isto aqui contra o C e vamos vir aqui no nosso HTML e vou fazer o seguinte, Ctrl V. Então, aqui a gente pode deixar 5 mesmo, se quiser tirar isso aqui pode. Aqui só para a gente ter, eu vou colocar aqui, por exemplo, single, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, single page, no caso, né, que é a página única, né, single página, ou que seja, ok. Então, row, aqui a gente precisa fazer um if, né, como a gente está buscando pelo ID, a gente tem que trazer a imagem, os detalhes, tudo daquele ID, né, então a gente tem que fazer um if no nosso dados do menu, né, que são o menu data que a gente criou na variável, né, então pode ser desta forma que eu deixar row, aqui a gente pode colocar um 6 para ela ficar bem mais grande lá, né, para dar um volume maior da imagem na nossa página. E façamos o seguinte, aqui não é for e sim o if, né, então se, né, for igual o que façamos na nossa full data, não, a gente colocou menu data, não é isto? Desta forma, creio que sim, não me lembro bem, mas depois a gente verifica isso, não tenha medo. Então a gente precisa trazer o seguinte, não funciona desta forma aqui agora, por quê? Porque a gente está fazendo um for aqui, a gente tem que tratar este if, né? Então, antes eu preciso fazer o seguinte, menu data, né? A gente vai fazer o seguinte, ele vai começar na posição 0, né? Claro. Ok. Ponto, não é isto? Aí sim, chamamos a nossa imagem. Só que eu não preciso disso aqui mais, porque não é esta variável que a gente está buscando agora, ok? Aqui continua a mesma coisa. Já que estamos aqui, a gente pode colocar uma largura para nossa imagem. Eu vou colocar 100% por enquanto, ok? Então, a gente precisa do nome, né?
já temos aqui o nome. Então preciso fazer tudo aqui, pegar esta variável aqui, então posso copiar isto aqui, ó, Ctrl o C. Vou aqui e fazer o seguinte, Ctrl o V. Vou fazer isto aqui também para o detalhe, ponto. E vou fazer isto aqui também para o preço, não é isto? Ctrl V. Será que é isto mesmo? Vamos verificar? Então, se eu vim aqui... Eita, deu erro aqui. Vamos ver aqui. E está dizendo erro occur in the template. In the template of component menu page component. Vamos ver aqui. Menu component. Vamos verificar aqui. Então, e eu que não sei falar obvious em português, obviamente, sei não, óbvio, né? Custou sair, é porque é o seguinte, aqui o ponto a gente tirou, esqueceu, né? Ok, verifico, ainda tá com um erro de... Isso aqui eu posso tirar, que eu não preciso. Vamos verificar. Aí, agora sim. Perfeito. Então, tá aí a nossa single page. Se a gente voltar, né? Eu vim aqui nessa daqui, traz aqui, ok. A gente pode vir por aqui, home. Vem aqui. Então... Ok, beleza. Tá bacana aí, né? Agora a gente precisa trabalhar um CSS, certo? Ok, só que para a gente poder trabalhar esse CSS aqui agora, não vai valer a pena, porque a gente tem que mexer com o nosso formulário, né? Porque quando eu vou fazer o pedido, eu preciso pegar os detalhes do cliente, telefone, bababá. A gente precisa criar um formulário aqui, né? Então vai ficar aí longo demais esse vídeo. Eu vou deixar este vídeo aqui então a gente criou, né, a nossa single page. Já está aqui funcionando bacana. Quando a gente vem aqui, faça o nosso pedido, né? Já cai aqui. Então a gente vai criar o nosso formulário também, fazer tudo bacaninha, que quando a gente for lá no CSS, a gente mata a cobra aí, né? Ou seja, mata 2 coelhos com a cajadada só, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Creio aí que você chegou até aqui, foi bem explicado aí, bem detalhado. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, deixa o seu joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais, e que isso aí ajuda a gente a manter o canal com projetos como este aí. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.